aconteceu uma carnificina na zona rural da Judéia. 3 pessoas foram duramente espancadas e outra foi morta durante uma tentativa de acerto de contas entre funcionários de um dono de terra e os seus arrendários. A vítima fatal era filho único do proprietário das terras que produzem uvas. O pai está completamente consternado diante da situação. Em seu depoimento, o pai disse que havia arrendado a plantação de uva para uns lavradores e quando chegou o tempo da colheita, mandou primeiramente os empregados para receber a sua parte, mas os arrendatários os espancaram e os mandaram de volta sem nada. Explicou o pai que pensou que enviando o filho querido, este seria respeitado, mas os arrendários resolveram matá-lo para ficar com a vinha. Indignado, o pai disse em seu depoimento que virá e matará os assassinos do filho e entregará a plantação de uva a outros lavradores. Mais informações sobre essa tragédia na edição do Jornal da Noite. Quando li a parábola dos lavradores maus, pensei comigo, parece notícia de plantão policial veiculada em programas como A Hora Informação Verdade, Balanço Geral ou O Brasil Urgente do Datena. Queridos irmãos, esse relato que a Jéssica acabou de compartilhar aqui, de forma de inserção, do famoso plantão da Globo, essa parábola refere-se a Israel como sendo a vinha, os lavradores como sendo os líderes do povo, o dono da vinha se referindo a Deus, o mesmo dono da vinha é o homem que ausentou-se do país, no caso de Deus. Os servos representam aqui os profetas e mensageiros enviados de Deus e maltratados através da história. E também temos aqui o filho do dono das terras, que é Jesus, o amado Filho unigênito de Deus. Então, nós temos aqui, a partir desta parábola, nós temos diante dos nossos olhos uma profecia. Evidentemente que nós estamos falando aqui de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 9. Os irmãos têm um texto bíblico diante de vocês, podem deixar a Bíblia aberta enquanto nós vamos refletindo sobre esse assunto. Então, meus irmãos, nós temos aqui justamente essa profecia sobre a morte de Jesus, mas não apenas isso. Esse texto não apresenta apenas uma profecia sobre a morte de Cristo, mas ele também mostra que nesse texto a rejeição ao oferecimento da graça de Deus, da graça manifestada aqui nas iniciativas de Deus em enviar os seus mensageiros, os seus profetas, para pregar a palavra de Deus ao seu povo e assim promover o consequente arrependimento. E aí nós vamos observando, a partir da leitura desse texto e a partir do momento em que nós vamos nos envolvendo nesta parábola e vendo que ela realmente tem tudo a ver com a nossa vida, nós vamos observando aqui que esse homem, esse dono desta vinha, que no caso aqui aponta para Deus, ele está obcecado num só propósito, porque esse é o nosso Deus, é um Deus obcecado, e o propósito dele é salvar. O que Deus recebeu aqui, porém, em resposta ao seu oferecimento e à sua obsessão em querer salvar, foi a rejeição à sua graça. Foi o que ele recebeu em troca. Recebeu em troca a crueldade humana para com os profetas, e ele recebeu em troca também a rejeição extrema ao seu filho amado, levando-o à morte da cruz. Então, meus irmãos, nós podemos dizer assim, a história da redenção realmente é uma história digna de estar, por um lado, nas páginas policiais, porque envolve sangue, envolve morte de inocente. Assim foi escrita a história da redenção da humanidade. Ela foi escrita com sangue. É uma história que, como eu disse, estaria nas páginas policiais
quê? Porque ela escancara aqui o que o nosso Deus tem de melhor, mas ao mesmo tempo ela escancara aqui o que o ser humano tem de pior. A obsessão, no caso aqui de Deus, em redimir uma humanidade caída em pecado, é o que Deus tem de melhor, e contrasta com a dureza do coração humano que rejeita tamanha graça. Aqui nós temos o que o ser humano tem de pior. E foi assim no passado, e é assim no presente, e ao que tudo indica também será assim no futuro. Porque agora, olhando para o tempo que nós estamos vivendo, olhando e copiando e tirando, digamos assim, pegando emprestado a linguagem do versículo 9, nós estamos hoje vivendo o período em que o Pai ausentou-se do país. Ou seja, em outras palavras, nós estamos vivendo agora o chamado tempo da graça. Estamos vivendo agora o tempo marcado por oportunidades para o arrependimento, oportunidade para a salvação. E aí Deus, em sua graça, hoje continua enviando os seus profetas, os seus mensageiros, para que preguem a palavra, administrem batismo, administrem Santa Ceia. Então nós estamos nesse período em que, conforme diz o texto, o dono da vinha ausentou-se do país, ou seja, nós estamos vivendo o período da graça. E esse privilégio, primeiramente, foi dado ao povo de Israel, um povo que a princípio não soube aproveitar essa graça. Pelo contrário, diz as páginas da Bíblia que este povo, que foi o grande objeto, o grande alvo da graça de Deus, este povo não deu o devido valor a essa graça. E o que Deus fez? De acordo com o texto, Ele repassou esta graça aos gentios, aos não-judeus. No caso aqui, somos nós. Então, esta graça agora está em nossas mãos. Os judeus, o primeiro povo de Deus, não soube muito bem o que fazer com ela, e aí rejeitou-a. A questão é, nós agora, que somos, digamos, entre aspas, portadores desta graça, o que nós temos feito com ela? Bom, uns respeitam o erro daqueles que não souberam aproveitar, não a valorizam, desprezam esta graça, desprezam a palavra, desprezam os sacramentos, não percebem o valor do tesouro que tem nas mãos. É como que se estivessem cegas e surdas, não percebem e não ouvem a palavra, e consequentemente diz, de acordo com esse texto, vão perder este tesouro, porque a vida é assim. Aquilo que você não valoriza, aquilo que você não dá importância, que caiu em nossas mãos, caiu de uma forma assim, até quem sabe de paraquedas, às vezes nós não sabemos aproveitar, e não sabendo aproveitar, não sabendo valorizar, nós perdemos esse tesouro, e aí ele será repassado a outros que saberão dar o devido valor. Então é isso, quer dizer, um grupo de pessoas repetem o mesmo erro que já aconteceu lá atrás, no passado. São alvos, são objetos desta graça e não a valorizam. Mas também há outro grupo, dos indiferentes, aqueles que não negam a graça, aqueles que não dizem eu não quero, aqueles que não dizem eu nego o Senhor Jesus Cristo, mas, porém, não apresentam nenhum fruto. São videiras secas, são videiras improdutivas. Delas não sai uma palavra de gratidão, não sai um gesto de reconhecimento, não sai um testemunho de fé que aponte para as grandes coisas que Deus tem feito na vida delas, e a maior de todas as obras, a obra da reconciliação com Deus. Então esse é o segundo grupo. O primeiro grupo, aqueles que rejeitam a graça. O segundo grupo, aqueles que não negam a graça, mas também são improdutivos.
não fazem nada, não apresentam nenhum fruto. Mas há um terceiro grupo. Há um terceiro grupo que, diante de tamanha graça, eles dizem, a exemplo do Salmo 126, elas dizem assim, essas pessoas: nossa, nós estamos agora como quem sonha. Essas palavras do Salmo 126, elas foram ditas pelas pessoas que receberam a graça de poder voltar para a sua terra de origem. O Salmo 126 trata da volta do povo de Deus lá da Babilônia, onde ficou preso ali 70 anos. É um salmo de triunfo pela restauração que Deus realizou em favor do seu povo. E aí nesse salmo, ali ele retrata bem o que as pessoas estavam sentindo naquela hora. As pessoas diziam: nós estamos agora como quem sonha. Quer dizer, é graça demais, é alegria demais, é bondade demais do nosso Deus, e nós não conseguimos conter isso dentro de nós. Nós queremos compartilhar, nós queremos gritar, nós queremos falar, nós queremos produzir, porque é bom demais. Querida igreja, só fica como quem sonha aqueles que percebem os atos graciosos de Deus nas grandes e nas chamadas pequenas obras de Deus em nosso dia a dia. Ficamos quem sonha, somente aquelas pessoas podem dizer isso, aquelas pessoas que desde o abrir os olhos quando elas acordam, desde poder locomover-se, desde o sentir o cheiro do café coando ali no bule, desde poder sentir o gosto da comida na boca, coisa que às vezes a gente não dá valor. Esses dias uma pessoa disse para mim, ela estava fazendo um tratamento contra o câncer, ela disse: pastor, eu não tenho apetite, porque eu estou tomando medicamento, e esse medicamento ele deixa a comida sem gosto, a boca fica amarga, e eu não tenho apetite. A pessoa está emagrecendo. Às vezes você está ali comendo, você está sentindo o cheiro da comida, o gosto da comida. Para a gente isso é normal. A gente só vai dar valor para isso no dia em que nós não tivermos mais esse privilégio, essa capacidade de cheirar ou de sentir o gosto pela comida. Então são as pequenas obras de Deus em nosso dia a dia que nós precisamos reconhecer. Olha o que nós estamos ouvindo agora, escutem. Vocês estão ouvindo? São as chuvas que Deus está mandando. Quantos de nós já disseram hoje: obrigado, Jesus, por essa chuva? Respire. Este é o ar que Deus nos deixou. Sem este ar, o que seria de nós? Não existiríamos, não existiria nós. Mas Deus manda esta graça. Poder chegar em segurança até o trabalho, você ter um trabalho, você poder andar, você poder enxergar, você poder ouvir as explicações do professor, você poder ter um trabalho, você poder voltar para a sua casa e descansar depois de um dia cheio de atividades. Você poder ter uma igreja onde ali na companhia dos irmãos você pode servir a Deus com tudo que Deus tem te concedido. Gente, isso tudo é bênção de Deus, é graça de Deus, é as chamadas pequenas bênçãos do dia a dia, que nós muitas vezes não damos o devido valor. Esperamos sempre coisas muito mirabolantes, muito grandes para dizer para Deus: Deus, nós estamos agora como quem sonha, sendo que nós já temos em mãos tudo o que precisamos para dizer: obrigado, meu Deus, obrigado por tudo que tu me dás, obrigado por seres o Deus que tu és, obrigado por essa graça infinita, obrigado por ser Cristo a pedra angular da minha igreja, da minha vida. Obrigado por esse Cristo fazer parte da minha vida e ser Ele a base da minha fé, por ser Ele, Jesus, a razão da minha esperança. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Abramos os nossos
recebamos estas grandes coisas e sejamos menos reclamões e mais gratos a Deus pelas incontáveis bênçãos diárias. E é por isso, sim, que nós podemos dizer hoje que nós estamos alegres. Hoje é o 5º domingo da Quaresma. Domingo que vem já é o domingo de Ramos. E durante todo esse período, o nosso foco, o foco das nossas pregações, tem sido voltado para a obra redentora de Cristo. E convém que assim seja. Esse é o sentido da Quaresma. Muita gente foca a Quaresma no sentido de que nós como pecadores, devemos fazer um sacrifício devido ao sacrifício de Cristo por nós. Não, a Quaresma não tem esse propósito. O propósito da Quaresma é focar nossos olhos para a obra redentora de Jesus. Cristo é o centro da Quaresma. E convém que seja assim, porque o Cristo em que nós cremos, o Cristo em que podemos esperar todas as coisas boas, o Cristo perseguido pelos líderes religiosos, fariseus, o Cristo perseguido pelos líderes civis, os oficiais romanos, o Cristo morto numa cruz é o Filho de Deus. Cristo é a pedra angular. Ele é o centro do novo templo de Deus, a Santa Igreja Cristã. No Antigo Testamento, o templo que apontava para a presença de Deus era um templo composto por pedras físicas. Era a presença de Deus, era simbolizado ali naquele prédio, um prédio de pedras. Hoje não. Hoje as pedras que compõem esse templo espiritual são os cristãos, a quem o apóstolo Pedro chama de pedras vivas. E rejeitar este Cristo significa dizer: bom, eu não preciso de um Salvador. Recusar, rejeitar Cristo como sendo Ele a única pedra, a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que une as duas paredes, a pedra que é o fundamento, que é a base, o alicerce da nossa fé. Rejeitar essa pedra significa dizer: eu não precisava, eu não preciso dessa graça, eu me salvo por mim mesmo, eu não preciso de um Salvador. Por isso nós estamos aqui hoje, com os nossos olhos e corações voltados para o Cristo. O Cristo que é a nossa pedra angular. É dele que podemos esperar todas as coisas boas, salvação eterna, o perdão de nossos pecados. É nele que nós esperamos. E aqueles, conforme diz o texto aqui, que o rejeitam, ficarão reduzidos ao pó, serão esmagados por ele. E aqueles que creem nele, estão apoiados, alicerçados nele, esperam nele e são salvos por ele. Por isso, nesse culto em que nós estamos aqui, nos preparando já para o próximo domingo, que é o domingo de Ramos, este culto tem esse propósito de mostrar para cada um de nós, ou nós de fato nos posicionamos e dizemos: Cristo, Ele sim é a minha pedra, o único fundamento, o único alicerce, a única base da minha fé. Ou não, ou eu rejeito, ou eu desprezo, ou eu jogo essa graça de lado, e jogando essa graça de lado, eu não poderei dizer grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Porque se eu não consigo perceber essa grande obra de Deus, a maior de todas, em meu favor, como eu poderei agradecer a Deus pelas pequenas bênçãos que Deus no nosso dia a dia nos concede? Vocês estão percebendo a importância desta obra de Cristo para nós, para nossas vidas, a importância deste Cristo? Assim, que Deus, o nosso Pai, e Deus, o Espírito Santo, enche-se nosso coração, muitas vezes tão oscilante, tão vacilante, com a graça de nós podermos dizer: Cristo é a única pedra, a única base, meu único alicerce. Esse meu Cristo é o sinal maior de que grandes coisas o Senhor tem feito. A maior de todas é a obra da redenção. Grandes coisas feitas o Senhor por nós. E nós estamos agora com convicções
Nós queremos pertencer ao terceiro grupo de pessoas, aquelas pessoas que diante de tamanha graça sabem reconhecê-las e agradecer por elas. Não queremos fazer parte daquele primeiro grupo que rejeita esta graça. Não queremos fazer parte do segundo grupo, que são videiras infrutíferas. É como, não estão aí, que nem diz alguns, encheram de fede, mas nós queremos fazer parte desse terceiro grupo, que estufa o peito e diz: nós estamos alegres, nós estamos como quem sonha. Esse nosso Deus é tremendo, Ele mexe com as nossas estruturas, Ele mexe com a nossa vida, Ele é tudo para mim, e é nele que eu vou colocar sempre a minha confiança. Que Deus fortaleça essa confiança no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Amém.